Oi, para você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais uma Arquibancada, nosso encontro semanal para falar de muito futebol. E hoje bem mais especial, porque amanhã é dia de Clássico Rei pelo Campeonato Brasileiro. Ceará e Fortaleza se enfrentam, isso depois desse retorno do Alvinegro à Série A do Campeonato Brasileiro. E óbvio, claro, que a gente vai trazer todas as análises para você, eu aqui no centro e no meio desses dois aqui, de Léo Fontinelli e de Armando Carvalho, que vieram a caráter para falar um pouco desse clássico. Deixa eu começar com o mandante, com o Armando. Como é que tá a expectativa e o coração, Armando? Seja bem-vindo mais uma vez, cara. Carlos Henrique, Léo Fontinelli. Cara, clássico sempre muita expectativa, muita emoção, sempre muita coisa envolvida, né? Pro Fortaleza, muito especial esse momento, um momento que traz crise, traz um momento muito conturbado. O Fortaleza precisa melhorar. E o clássico é o palco perfeito para dar essa guinada. E aí, Léo, como é que tá? Seja bem-vindo, cara. Cara, bem, de volta aí, né? Surpreendendo todo mundo aí. O Armando revelando o time dele, eu revelando o meu, ninguém sabia. Surpresa aqui pra você, surpresa. Todo mundo surpreso. Mas clima de clássico, como diriam os mais antigos, né? A nossa melhor mercadoria, cara. É muito bom falar de Clássico Rei. Serginho Pinheiro. É quando o nosso futebol tá em festa. E na Série A, que é na maior prateleira do futebol nacional, é melhor ainda falar de Ceará e Fortaleza. Vamos começar falando aí de alguns tópicos desse jogo importante. Isso porque a gente estava debatendo aqui e nesse jogo pode ser uma quebra de tabu para Vojvoda, né? Que nunca venceu o Léo Condé, mano. É isso aí, né? Vojvoda nunca venceu o Léo Condé, né? São 3 jogos, 3 vitórias do Condé, 2 pelo Ceará, 1 pelo Vitória. Mas o mais importante é aproveitar o clássico para sair da má fase. Esse é o mais importante. Se a gente puxar aqui pelo retrovisor, olhar lá para o início da temporada, o Fortaleza vinha bem, ganhando seus jogos, ganhou do Sport lá fora, até perder o clássico. Daquele momento em diante as coisas desandam. Então no clássico tem muita coisa envolvida. E uma das coisas envolvidas é o estado anímico do vestiário. Estado anímico do grupo, estado anímico da diretoria, da comissão técnica. E a oportunidade perfeita aí pro Fortaleza ganhar esse jogo. Nesse jogo, Léo, não sei se você vai concordar comigo, é o primeiro jogo dos últimos 2 anos que eu vejo o Fortaleza com mais fome, mais mordido e mais necessitado. Até então era aquela história, o elenco mais forte, no mano a mano ganha tudo. E dessa vez não. Dessa vez eu vejo um favoritismo do lado alvinegro e um Fortaleza totalmente mordido. O que é que você pensa disso? Isso entra em campo, esse negócio de tabu ou não, cara? Entra porque faz parte do contexto do jogo. Quanto mais tempo você tá sem ganhar, eu sempre falo isso, né? Quanto mais tempo você tá perdendo, mais perto você fica de ganhar. O Ceará é favorito, eu também não gosto desse negócio de ficar com blá blá blá, não é favorito. Eu acho que é favorito. É favorito. Mas Clássico Rei, e quem acompanha, quem vive futebol como a gente, vê que Clássico Rei dificilmente existe um desequilíbrio que se reflita em campo. Eu acho que a situação do Fortaleza nos clássicos vem chateando a torcida. São 2 anos sem vencer um clássico, 1 nos últimos 10. E pela Série A, a diferença, a discrepância é muito maior, né? 17 confrontos, apenas 3 vitórias do Fortaleza. O Ceará com 10 vitórias e 4 empates, 22 gols marcados pelo Ceará, apenas 9 pelo Fortaleza. Então realmente é um cenário bem chato. E eu acho que independente do favoritismo, é um Ceará copeiro. Sim. É um Ceará chato. É um Ceará, a gente viu agora, a gente vai falar um pouco depois de Copa do Nordeste. É um time que sabe tirar o peso da bola, sabe desacelerar o jogo quando precisa, sabe jogar com a intranquilidade do adversário, como fez na Ilha do Retiro. Então, assim, clássico é muito gostoso de assistir, é muito gostoso de viver. E eu acho que vai ter muita emoção domingo. Vamos começar falando desse confronto de meio de semana, de Copa do Nordeste. Pedir até pro Renatinho colocar aqui, quando der, Renato, nas 2 telas, os 2 confrontos, tanto de Ceará contra Sport, quanto do Fortaleza contra o Bahia, e foi jogo diferente, assim, porque o Ceará, apesar da dificuldade, conseguiu a classificação em cima do Sport, e o Fortaleza perdeu pro Bahia jogando lá na Fonte Nova. Esses confrontos pesam pro Clássico Rei, na opinião de vocês, Armando e Léo? Começando contigo. Cara, se pegar performance, vou ligar o modo clubismo aqui, viu? O Ceará pega um Sport, não posso falar essa palavra, entregue, sim, sem ninguém, uma bagunça, e tem a dificuldade de um jogo amarrado, onde era nitidamente mais time, onde era mais elenco e deveria ter passado com uma certa dificuldade. Então o Ceará engancha ali um pouquinho. E a gente sabe também que o Sport dentro de casa vai ser sempre o Sport dentro de casa, né? Também não vamos ser aqui... o Ceará fora de casa vai ser sempre o Ceará fora de casa. Ceará pelo lado negativo e o Sport sempre um bom mandante. E o Fortaleza pega o poderoso Bahia. O que eu quero dizer com isso, Carlos Henrique? Que ao meu ver, se a gente não pegar a classificação, óbvio,
Porque quando eu falo que o Ceará é favorito, o que é que eu vou citar? Classificação da Copa do Nordeste e posição da tabela do Campeonato da Série A, não tem dúvida. Agora, o Fortaleza pega um Bahia estrelado, cheio de fera e consegue igualar as forças, consegue fazer um bom jogo. Já o Ceará pega um Sport totalmente baldeado e vai bater pênalti. Então, assim, eu acho que na performance o Fortaleza foi bem no meio da semana. Mas no resultado, claro, o Ceará classificou e é isso que vai pra súmula. A gente tá com os 2 jogos aqui atrás, até pedi pro Renatinho abrir pro torcedor ver que tá assistindo. E é bem isso que o Armando falou, Léo, porque a vitória dá a classificação dá mais gás pro Ceará, apesar de todo o contexto que a gente observou, mas essa vitória dá mais gás pro Alvinegro pra chegar mais forte no clássico, né, cara? Dá gás pro Ceará, e essa semana, depois do jogo contra o Sport, o Ceará divulgou o vídeo de bastidores, né? Sim. E nesse vídeo você via muito o Marlon, capitão, falando isso, né? Olha, a boa fase tá aqui, vamos empurrar a boa fase, a má fase pro adversário, vamos deixar a boa fase aqui. Porque eles sabem que a cada jogo, a cada passo caminhado dentro de uma boa fase, dentro de uma tranquilidade, existe um melhor ambiente para trabalhar. Eu estive em Recife no meio da semana, acompanhei Sport e Ceará, e foi um jogo onde a gente conseguiu ver o Ceará muito parecido com o que vinha sendo criticado até aqui. O Ceará com menos alternativas ofensivas, mas num contexto bem particular para você analisar. Um campo muito pesado. Sim. O Ceará, Chuva. literalmente tirando a velocidade da bola, enervando o Sport, fazendo o Sport subir a linha. O Condé treinou muito isso, uma pressão ali com 4 jogadores ali na saída de bola do Sport para tentar em profundidade, e achou o Pedro Henrique em algum momento que teve o gol anulado, e aquilo ali mudou o jogo para o Ceará. Acho que o Sport se retraiu, viu a possibilidade. Eu vou discordar um pouco do Armando nessa questão do Fortaleza. Eu assemelho muito esse jogo do Fortaleza com o Bahia ao Bahia e Flamengo. Sim. O time vai lá, faz 2, o time mais capacitado, e tira o peso, e o outro time dá aquela sensação que eu tô jogando melhor, eu tô conseguindo disputar. E é aquela sensação que, por exemplo, se o Fortaleza faz um ali, o Bahia já conseguiria fazer outro. Teve a falha do João Ricardo, pesou, mas eu acho que o recorte que o Fortaleza realmente competiu foi muito curto. Eu vi uma análise que eu gostei muito numa página independente, o Glória e Tradição, acho que foi o Márcio Renato que falou. Eu não consigo elogiar jogador por se esforçar, por ter fome. Um cara que ganha dezenas de milhares de reais por mês, centenas alguns. O time tava pegando, o time tava querendo. É uma parte da análise. A gente perdeu 15 clássicos assim, no esforço do time de Operário. Exatamente. Avisa isso a ele, Exatamente. Avisa a ele do Glória e Tradição que 15 clássicos nós perdemos, 50 clássicos com os comedores de feijão correndo. Mas é o mínimo. Não, pra ser o mínimo. Tudo bem, mas perdemos. Aí mudou tudo, a chave virou, o time tinha mais vontade. Eu não acho suficiente. Eu acho que a gente não viu no Fortaleza o que mais se cobrava, o que eu acho que era o grande problema do Fortaleza, esse recorte. Opções, variações táticas. Eu acho que o Vojvoda não conseguiu dar isso nessa parada, e eu acho que é um treinador que a gente pode exigir isso. A gente espera como adversário que o Vojvoda faça isso quando enfrenta o Ceará ou quando enfrenta qualquer outro adversário. Vocês acham que essa parada foi benéfica pro Fortaleza pelo jogo que vocês viram contra o Bahia ou não? Eu vi uma postura completamente diferente, é nisso que a gente está discordando. Eu vi o Fortaleza que amassou, eu vi o Fortaleza que pressionou, não acho que o recorte foi pequeno, pelo contrário. Acho que dos 2 gols do Bahia é no pênalti. Quando a gente fala pênalti Mandrake, pênalti, o Marcelo citou um pênalti complicado. Ponto número 1, foi pênalti, tá? Foi pênalti, o juiz não errou. Ponto número 2, só que foi um pênalti tão inocente, ele pisa sem querer, ele não tem força, ele vai... Foi tipo assim, inocente demais, pronto. Então os 2 gols do Bahia são dentro de detalhes, uma falha grotesca do João Ricardo e o outro um pênalti muito pouco pênalti, como eu sempre falo. Por quê? Porque não foi uma chegada, não foi... Não, ele foi pisar e pisou na pontinha do calcanhar, cara. Então, assim, vi o Fortaleza bem na partida, vi o Matheus muito bem no meio do campo, e aí alguém brincou, Léo, o Paul também foi bem na história, contra o Cariri, né? Contra o Cariri. Contra o Cariri até o Hulk. Não tinha Everton Ribeiro, não tinha Pulga do outro lado, não. Então, eu acho sim que foi um bom jogo do Fortaleza. O Ceni dentro de casa no mata-mata é muito forte. E eu acho que o Fortaleza realmente mostrou. Os próximos jogos dirão isso, se houve mudança de postura ou não. Ô, Léo, e assim, quando a gente fala dessa parada por outras competições, por outros clubes, ela, como diria minha avó, pode ser uma faca de 2 legumes, né? Ela pode ser muito bem, mas pode ser muito mal. O time pode vir bem e pode cair. E essa é a expectativa que o torcedor tem, é que o Ceará siga nessa reta benéfica do Campeonato Brasileiro que vinha tendo nesse início de temporada, né, cara? Exatamente. O que se esperava do Ceará sempre foi
uma melhora nas opções ofensivas, na construção de jogo. E a gente viu que o Condé tentou, e na explicação pós-jogo contra o Sport, a gente viu claramente o que ele tentou fazer, né? Baixar um pouco a linha do Matheus Bahia, subir um pouco a linha de marcação de 4. Ele tentou alternativas e ele tem alternativas. Ele treinou o jogo, modelo de jogo com 2 meias, ele tirou o Mugni, ele colocou o Lourenço, resgatou o Lourenço mais avançado, foi bem lá contra o Sport, mas eu acho que se espera mais do Ceará em termos de contratação. Sim. Eu acho que o Clássico pode dar esse respiro, em caso de ser positivo para o Ceará. E eu, analisando friamente a questão do quadro de futebol, o Ceará joga pelo empate nesse Clássico. Sim, é aquela questão. Total. A boa fase está aqui, total. Vamos deixar ela aqui. O Ceará joga pelo empate, mantém 5 pontos para o seu rival com um jogo a menos, se mantém ali a distância da zona. É um jogo difícil, mas eu vejo a necessidade do Ceará continuar mostrando. E a gente está na mesma situação, Ceará e Fortaleza nesse aspecto. Precisa um pouco mais pra gente dizer se realmente essa parada foi benéfica ou não. É isso. Esse foi só o primeiro bloco do Arquibancada. A gente vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Tem muito Clássico Rei pra gente discutir. Vamos entrar em alguns assuntos ainda nesse segundo bloco. Fica aí que a gente volta já. De volta com a Arquibancada, aqui em formato novo, em formato de podcast, para você que nos acompanha semanalmente aqui na Band. Semana passada a gente estreou esse novo formato e agora seguiremos com a Arquibancada nesse estúdio bonito e espaçoso aqui na tela da Band. Vamos voltar falando de Clássico Rei, meus amigos, porque eu queria introduzir inclusive esse assunto com o Armando, sobre Herrera e Borreiro, né? O que é que a gente pode ter desses dois jogadores, o que esperar, fala para mim. A gente estava aqui no off conversando, né? Um detalhe que o Léo puxou na memória, que eu brinquei com o Luca também. O Vojvoda, ele tem um costume de filosofia de trabalho de não colocar contratações na arena assim que chega. Não vai pro game, vai lá, metodologia. Davi Luiz não estreou, né? Não, tinha expectativa do Davi Luiz estrear. Foi estrear lá no Piauí, no meio dos buracos das pedras. Contra o Robozão. Foi, brincadeira. Então, assim, ele faz isso em toda a sua trajetória desses mais de 3, 4 anos de Fortaleza, né? Só que aí o Léo puxou que o Brits chegou e estreou, até brincava, ele habla, né, assim como o Herrera, mas os outros que hablam não entraram. E o outro que o Luca lembrou foi o Marinho. Então somente 2 atletas de todas as contratações da era Vojvoda chegaram e jogaram na primeira partida. Expectativa muito grande, principalmente em torno do Herrera, né? Uhum. Do extremo que o Fortaleza precisa, que é uma necessidade a entrada dele. É como se o esquema pedisse, o time pedisse. A gente acha que pode estar pintando o Herrera aí nesse clássico de amanhã. E aí, Léo, o que é que você acha disso? Eu acho que o Fortaleza, diferente do Ceará, vai ter novidades, né? Vai ter jogadores que podem estrear. O Fortaleza se mexeu no mercado e deve ter modificações. O Ceará, por sua vez, vai manter o mesmo time. E o que se espera do Ceará? Jogando num campo conhecido, sem chuva, sem ser um jogo de mata-mata, sendo um jogo regular de Série A, que a gente possa ver no Ceará variações táticas que, no caso do Fortaleza, podem ser dados por peças diferentes. O Matheus, que estreou muito bem. Muito bem. E a gente tem que ver, e eu acho que não foi, eu vi algumas análises nesse sentido, que ele se destacou tanto e chamou tanta atenção porque ele está no nível de vontade diferente dos outros. Eu acho que não. Eu acho que é aquele ranço que você traz da análise já do momento do time, né? Aquela coisa, galera, eu tô com nojo desse elenco. Sim. Tem torcedor que diz, eu tô com nojo, eu não me identifico com esse elenco. Chegou um cara novo, eu não tenho raiva desse, ele não me fez mal ainda. E a possibilidade de estreia do Herrera, né? Muito também tem quase a suspensão do Marinho, né? Não sei se em virtude disso, o Vojvoda mexe ali no time, né? O Marinho deve estar suspenso, até o programa ele estava com suspensão do STJD, então a probabilidade maior de estreia, eu acho que isso muda um pouco o estilo de jogo do Fortaleza, são jogadores novos, são jogadores com características diferentes, e eu acho que isso no clássico faz diferença. Quando você conhece seu adversário, quando você conhece o modelo de jogo, é mais fácil. E ver se a variação tática dada em treinamento pelo Ceará faz diferença a seu favor. Eu acho que é outro ponto importante da gente falar aqui, é sobre o Castelão, né? Antes desse jogo, durante essa paralisação, a Secretaria de Esporte do Governo do Estado
investiu aí nessa reforma do gramado, nesse trabalho, para que nessa estreia do Clássico Rei o gramado estivesse em boas condições. Como é que vocês veem tudo isso? Porque a gente pode ver essas últimas paralisações, essas últimas situações do Castelão para o fechamento, para a reforma de gramado. Um pouco tempo depois o gramado estava ruim. Isso pode ser benéfico ou não? Como é que vocês veem, cara? A quantidade de jogos, né? Aquilo que atrapalha. Aguenta, até fiz a pergunta errada. Aguenta essa sequência de jogos que a gente tem pro restante da temporada, o gramado, como é que vocês veem? São várias coisas. Vai clima, choveu, virou lamaçal, né? É muito complicado. Mas eu acho que a diminuição de jogos, que já foi uma pauta desde o início da temporada, olha, vamos jogar calma aí, segura. Isso é muito importante. E Fortaleza e Ceará hoje, graças a Deus os dois estão na Série A, mas eu acho que tem que aproveitar o momento, Léo, principalmente para entender, fazer um acordo ali a quatro mãos. Cara, é o seguinte, se tu tiver na B, a prioridade é minha, pela competição. Se é Libertadores, a prioridade é sua. E preservar o gramado, cara, porque a gente viu que a Palmeiras consegue, porque o Aliança só tem o Palmeiras. O Corinthians tem o estádio dele. Todo estádio que é compartilhado é uma bagunça, o Maracanã vira e mexe, todo mundo reclama. Então, assim, é ter essa maturidade de gestão, claro, com a gestão da arena, né? Fazendo a mediação, e Fortaleza e Ceará entendendo que tem que acabar com aquele negócio de, porque não, cara, você tá numa competição mais importante, você vai lá PVzinho, ou você espera um pouquinho, para de fato a gente tem um gramado muito bom o tempo todo. A gente tinha uma época, Léo, que além de Ceará e Fortaleza, Ferroviário e Floresta, vez ou outra, jogavam no Castelão, né? O Ferroviário tinha um contrato. Tinha jogo quase todo dia no Castelão, cara. O Ferroviário tinha um contrato com a Arena, né, também. Isso. Eu acho que assustou muito, porque eu acho que foi a primeira, depois do grande crise de gramado do Castelão, esse ano foi a primeira vez que teve uma grande reforma no gramado do Castelão e se esperava muito mais. Quando os times voltaram a jogar no Castelão, a gente viu um gramado ainda complicado, foi assustador, mas eu acho que foi uma crise que foi superada. Eu acho que o gramado já se provou, ele não está ideal ainda, é impossível, como a gente falou, por essa questão do volume de jogos, ainda tem muito, o gramado às vezes parece muito escorregadio. Essa parada foi importante. E a gente tá diante, Armando, de um problema até que vai ser mais severo. Ano que vem tem Copa do Mundo, vai ter uma parada novamente para tratar o gramado, mas em 2027 a gente tem Copa do Mundo feminina aqui no Ceará. No Castelão vai receber a Copa do Mundo feminina. Então, assim, vai precisar haver provavelmente uma nova troca de gramado mais profunda, e os clubes já têm que estar preparados para isso. Eu penso muitas vezes, por essa quantidade enorme de reformas, que é meio que dinheiro jogado no lixo, cara. Porque quase todo ano tem que fazer reforma no gramado porque não suporta. Como é que vocês acham? É uma situação que... É até polêmico o que eu tô falando, assim. Mas assim, quase todo ano tá tendo reforma no gramado. Mas faz parte de receber grandes eventos, né? Como o Léo falou, tem Ceará na A, tem Fortaleza na A, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, tem Libertadores e agora futebol feminino. Com certeza isso vai ocorrer. É isso. E aí vamos esperar que o gramado corresponda da melhor maneira possível. Contratações, a gente pincelou aqui sobre contratações, e aí Fortaleza até mais do que o Ceará se movimentou nesse mercado da bola. Como é que vocês analisam as contratações dos dois clubes até aqui, Léo? Começar contigo. Ceará se movimentou pouco, mas tem aí um objetivo... Pouco ao nível de zero, né? De zero. Sendo bem tranquilo para falar para o nosso telespectador, mas você acha que precisava se movimentar? Você acha que precisava trazer alguém? Quais as deficiências que você vê do Ceará para esse início de temporada, cara? Precisava muito, e essa semana... né? Essa semana a Future, né, que é um sistema, uma plataforma que trabalha com análise de futebol, ela trouxe dados sobre as contratações do Ceará no ano, na verdade sobre todos os times da Série A, mas eu peguei o Ceará como exemplo, já que a pauta era as contratações, e foi uma das melhores análises feitas em clubes da Série A sobre a performance das contratações, dentre os critérios dele, que é rendimento, né? Disponibilidade, quanto dos jogadores, dos 18 contratados que o Ceará teve, quantos estavam disponíveis na maioria dos jogos, quantos foram utilizados, quantos participaram de mais partidas. Então, assim, na Série A foi uma das melhores avaliações. Relevância para a temporada, né? E muitos dizem que isso é um dado que isenta, de certa forma, a falta de contratações agora. E eu fiz uma análise completamente distinta. A boa base, o bom alicerce, pressiona agora a virem os jogadores diferentes para manter essa qualidade. A gente precisou, no primeiro momento, ter uma base. O Ceará reformulou praticamente seu elenco todo, pouca gente ficou. Então, se o Ceará conseguiu fazer uma boa base, ele precisa agora colocar 3 jogadores para fazer o diferencial. Ele fez um bolo bem feito,
a massa tá saborosa, agora é a hora de fazer a calda e colocar a cereja. Eu acho que se o clube falhar nisso, e a gente tá falando de um perfil de um Ceará muito limitado financeiramente, mas é a hora que o futebol precisa, e é uma questão pessoal do CEO de futebol, que é o Haroldo, ele fala isso, né? Ele fala que não sai R$1, e no futebol isso não existe. Geralmente o cara vai lá, e eu acho que é o papel da diretoria mesmo, do CEO Danilo agora, né? Buscar recursos no mercado, antecipar receitas do ano que vem em relação à venda de jogadores, e eu acho que agora a solução é administrativa. E aí? Eu vejo no Ceará um conjunto que deu muito certo, né? No início do programa o Léo falava o seguinte: amanhã a gente vai ver se a diretoria fica grandona, tá vendo como não precisa, ou se o chicote estrala e o torcedor vai apontar dentro de campo a necessidade. Você não quer reclamar, Perfeito, né? Perfeito, mas a análise é essa. É essa. Amanhã o Fortaleza pode jogar pro Ceará o abacaxi da chatice da torcida. Pode, a torcida pode sim. vai cobrar. A cobrança do que estava até agora com o Fortaleza, basta um simples casco. A distância de um pro outro, mesmo o Ceará com o jogo a menos, vai cair para 2 pontos. É uma vitória, um perde, o outro ganha, vira tudo, cara. É assim, o futebol é muito dinâmico. E o Ceará tá naquela. Por isso que eu falo, o Ceará amanhã joga pelo empate. Sim, total. E aí, Armando, a gente pode analisar um Fortaleza que vem mordido por essa eliminação, né? E aí, com essas contratações, o Vojvoda deve aí tentar botar um time mais forte diante do Ceará. Se a gente pegar os 2 últimos anos clássicos, você tem um Ceará com a faca nos dentes e você tem um Fortaleza primeiro com o Ceará no AB, em um elenco muito melhor, onde dá aquele relaxamento natural. Esse ano, contratações do lado tricolor que geraram uma enorme expectativa, e a gente viu ali o time de operários que foi lá e engoliu a folha salarial do Fortaleza, uma das maiores de todos os tempos. Então, esse clássico, como eu dizia no início, é o clássico que coloca o Fortaleza com mais fome nos últimos 2 anos. Por quê? Porque você tá, querido, dentro de uma crise. A água tá no pescoço. Perder o clássico, eu não quero nem imaginar. Não quero nem imaginar. Porque, de fato, a crise vai se alastrar, vai se espalhar, não sei o que é capaz de acontecer. Então, o Fortaleza entra muito necessitado dessa vitória amanhã no Castelão. É um jogo que pode trazer uma pressão enorme para qualquer que seja dos lados. E aí, meus amigos, nesses minutos finais que restam, antes de fazer a chamada para nossa caravana esportiva que vai transmitir esse jogo ao vivo, queria que vocês falassem um pouco de placar. O que é que vocês acham? Obviamente vocês vão puxar a sardinha pro time de vocês, mas como é que vocês acham? Que deve ser um jogo mais diferente um do outro ou um jogo mais parelho? É clássico e tal, mas vez ou outra acontece um clássico menos disputado, né? Com o time se saindo melhor, mano. Vou cravar aqui para quem for brincar na bet. Ambos marcam. Jogo de gol dos 2 lados. E jogo de empate ou um gol de diferença. Então, ou é 1-1, ou é 2-1 para um lado, ou é 2-1 para o outro. Assim que eu vejo. Rapaz. Quero que seja 2-1 Fortaleza. O Renato disse que se ele ganhar, ele divide o prêmio. O que seria esse prêmio, hein? Perfeito. Olha aí. Cara, eu vou pra cravar, nunca faço não, mas tá com cara de 1-1. Eu acho que vai ser um jogo onde o Ceará vai tentar fazer como fez com o Sport. Excelente palpite. A pressão do Fortaleza é muito semelhante à do Sport. Sim, né? total. Então o Ceará vai tirar a velocidade do jogo, eu acho que o Fortaleza vai vir com aquele ímpeto, eu acho que o Ceará vai tirar o peso da bola, vai jogar um pouquinho cadenciado, e a chance de ter um jogo empatado é muito grande. E a grande história dos Clássicos Reis sempre aponta pro empate, é o resultado mais provável sempre. Um empate seria menos pressão pro Fortaleza ou seria mais? O Ceará joga pelo empate. O Léo já. Não, tudo bem, mas seria uma pressão maior do que uma derrota? Ou... Eu acho que é a mesma coisa. Você empate. Eu acho que dá aquela aliviada se fizer um bom jogo, como fez contra o Bahia. Isso. Mas pra mim, por uma questão de análise passional do torcedor. Uhum. Porque eu inclusive, pulei até a hora de eu ter falado isso. Fale, homem. A análise Sinta-se dizer em casa. que o Fortaleza jogou de igual para igual com o Bahia, ela é meio distorcida. Porque o fato, você dizer que o Confiança jogou de igual para igual com o Bahia, é ok. O Fortaleza é um dos maiores orçamentos do Nordeste, é um time de Libertadores tão quanto o Bahia. Guardadas as devidas proporções da SAF. Mas olha, o nível do orçamento do Fortaleza é um time montado para jogar a mesma competição do Bahia. O Bahia tá acima. Não, óbvio, pelo investimento tem que estar. Mas assim, pelo que o Fortaleza construiu nos últimos anos, igual para igual, o Fortaleza precisa demais. A gente precisa subir o sarrafo que o Fortaleza merece.
Eu lembrei de uma postagem mas desse é uma rapaz situação- nas redes sociais aqui que quase que a galera quebra foi a em cima internet. dele que quebra a internet. Não, Rebate. mas assim, eu discordo, Léo. Normalmente a gente concorda, é clássico não tem que concordar mesmo com nada, não. Por que eu discordo? Por que eu discordo? Porque é o super poderoso Bahia, que a gente olha do outro lado, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, que fez um excelente jogo, é o melhor extremo do país hoje, que é o Eric Puga voando. Então, assim, eu vejo o poderoso Bahia e vejo o momento do Fortaleza. Ele tá querendo fazer um recorte aí de quem é o Fortaleza em 2 anos, e eu entendo, ele tá correto nisso, e eu tô olhando pro Fortaleza de hoje. O Fortaleza de hoje perdeu pro Picos e perdeu pro Altos. Então, esse era o nosso primeiro semestre. Então, quando eu vejo essa evolução, eu tô fazendo a evolução da temporada. Quem discordar que fez um bom jogo, que não foi bem na temporada, beleza, eu respeito. Fortaleza perdeu pro Picos, perdeu pro Altos e agora empatou com o Bahia lá dentro. De igual para igual, pressionando a saída de bola do Bahia. Isso é o que eu vejo. E aí? Não, mas tréplica. a diferença Gostei desse negócio de debate a aqui. diferença do Fortaleza pro Bahia financeira é menor que a do Bahia do Ceará pro Fortaleza. Então o Fortaleza tem que amassar no clássico. Rapaz. Ele quer jogar ele quer jogar pra você. Vamos esperar um grande jogo. Vamos esperar aí que Fortaleza e Bahia. Fortaleza e Ceará. Você me jogou na pegadinha. Fortaleza e Ceará façam um grande duelo. E aí, nesses 2 minutos que restam pra gente, queria convidar você. Esse jogo tem transmissão da nossa caravana esportiva. Vai lá no YouTube da Band Ceará. Procura lá no YouTube, né? A TV Band Ceará Oficial. Que você vai ver esse jogo com emoção na narração de Matheus Carioca. Comentários do Léo Fontinelli, reportagem do Wesley Lopes. Expectativa muito boa também do público assistir com a gente, né? Quem não for pro estádio, cara, como é que tá aí o Exatamente. Primeira transmissão da caravana de um Clássico Rei. Sim. E a gente fica muito feliz em trazer os nossos 2 times, nossos grandes referenciais no futebol aqui pra dentro da Band. E vai ser um prazer ter você com a gente. Então, tá assistindo aqui o Arquibancada? Já abre o YouTube, já ativa a notificação, já segue o canal da Band Ceará e dá o likezinho, já deixa tudo resolvido pra estar garantindo a Você vai caravana. deixar a gente fora dessa, né? Você vai sair dessa. Vou estar trabalhando no estádio, tô lá. Desejo sorte. Carica vai gritar gol. 2 gols do lado VAB. Grita só um deles, Carioca. Grita certinho pra dar tudo certo domingo. Se Deus quiser, o Fortaleza vai espantar essa grice e vai ganhar esse clássico no Castelão. Galerinha, nesses segundos que restam, eu queria agradecer vocês. Você que tá assistindo a gente, que vai pro estádio, vá tranquilo, vá em paz, chegue cedo, procure seu lugar cedo, para que você não tenha nenhum perrengue por ali, não passe muito tempo na fila, não perca o início do jogo e não passe por nenhum problema, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Estádio é lugar de paz, principalmente no Clássico Rei, é o nosso maior produto, então o que a gente espera é que você tenha uma grande experiência. Se não for, ou se for, dá pra ir, bota no YouTube, hoje em dia tá tudo muito fácil, bota no YouTube, bota o fone de ouvido e escuta a narração do Matheus Carioca, desse grande duelo entre Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza, o maior clássico do mundo, e quem discordar é clubista. Um abraço, obrigado, Valeu. Um abraço, obrigado, esse é o Arquibancada, siga-nos nas redes sociais, a gente volta semana que vem com a repercussão desse jogo. Até lá.